só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra. Obrigado, Jesus. Assim na terra como no céu. A tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus. Assim na terra Recebemos. como nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua vontade, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, Jesus. Nós recebemos, Pai. O teu plano é melhor. O teu plano é perfeito. Jesus, 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 eis a rocha. As suas obras são perfeitas. Nós entramos em concordância de oração já nesta manhã, Pai, neste momento de louvor e adoração, porque cremos na ambiência do louvor, louvor combinado com a oração da fé, Pai, a oração da fé que Tiago disse que levantaria o enfermo e ainda que tivesse cometido pecados, ser-lhe-iam perdoados, oh, aleluias, pela fé, Pai. Pela fé nós resgatamos o nosso direito, a nossa herança, as tuas promessas. Irmã Ana Maria, são mais de 7.000 promessas que a palavra tem para nós. Receba, recebam, recebam. Nós mandamos uma palavra agora, Senhor, agora para aquele leito de hospital, que o médico dos médicos, com a equipe médica, esteja cuidando desta área. Receba o milagre. Que haja agora uma normalização sanguínea, Deus. Repreendemos toda a diabetes, todo o colesterol, toda alteração, Pai. Para que haja uma cicatrização nesta ferida. Pela fé, Deus, pela fé nós podemos atingir o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Pela fé nós atingimos, Deus. Pela fé no sobrenatural, pela fé dom, pela fé que tu repartiste a cada um de nós, nós tomamos posse, Senhor. Qualquer que seja, Deus, a afronta. Eu sei, Pai, eu sei que cada um aqui, a começar por mim, começar por nós, pela nossa casa, cada um de nós, Deus. Tudo aquilo que o inimigo Cada um, Deus, cada um aqui, seja presencialmente, seja pela internet, cada um tem desafios. Estar vivo é prosperar em frente aos desafios. Andaraiô manai. Mas pela fé eu posso clamar. Pela fé eu posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Diga pela fé. Pela fé. Oh, pela fé. Pela fé, posso clamar. Clame, clame, clame. Pela fé, posso enxergar. Abra os olhos espirituais, Jesus. Pela fé, posso tocar. Pela fé. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu creio, Pai, eu creio, eu creio. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Diga com fé, creia, creia, creia. Esteja firmado. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. De fé em fé.
Pela fé, pela fé, posso mudar. Pela fé, creia, alcance, tome posse, receba. Pela fé, posso viva, viva, viver. viva, viva. Pela fé, Aleluia, Jesus. pela fé, não há muralhas que Não há muralha nas ficam portas. de pé. diante Caia por terra de agora mim. toda muralha. Aleluia. Estou firmado. Creia, receba, creia, Cristo receba. pra sempre Tenho a luz em mim pela fé. Obrigado, Jesus, pela fé. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da fé, Senhor. Obrigado pela fé santíssima. Obrigado pela fé que é dos eleitos. Obrigado pela fé poderosa. Pela fé. Pela fé. Aleluias. Diga, de fé em fé. Vamos lá, ó, bata com o pé direito, depois o esquerdo, ó, de fé em fé. Amém? Mais forte, de fé em fé. Aí na sua casa, aí no seu home office, onde você estiver dirigindo, vá na banguela, tire o pé do acelerador e do freio e diga, de fé em fé. Aleluia! Ricomanta naiomanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma pequena fala sobre a nossa convenção que está chegando. A 17ª Convenção Geral Cristo Vive. E esse é um termômetro muito bom, principalmente você que está online, para você saber se esta igreja que você está frequentando, que se chama Cristo Vive, é mesmo Cristo Vive. Porque se ela for uma igreja Cristo Vive, ela vai ter o seu líder aqui no dia 23 de março, a partir das 9 horas da manhã. E esse convite se estende a todos nós, todos que são Cristo Vive, porque o nome é Convenção Geral Cristo Vive. Se é geral, é para todos. Então, quero encorajar você a estar conosco, dia 23 de março, a partir das 9 da manhã, das 9 às 14 horas, para a glória de Deus. Vamos ter almoço a preço simbólico aqui na cantina, já combinei com a Bispa Inês, ela vai a R$20, olha, que bênção. Onde você come hoje com R$20, ainda tem um refresquinho e um docinho no final. Então, vai ser bênção, bênção pura. O irmão Arruda também, olha, quem gosta de comidas nordestinas, vai estar com a sua, vai armar aqui um standzinho aqui no estacionamento, hein? Com comidas típicas. Acima de tudo isso, a nossa comunhão também, que será muito importante. É o dia de você mostrar e dizer, eu sou Cristo vivo. Que bênção. Dia 23 de março é esse termômetro. Quem é Cristo vive não vai abrir mão deste dia. É uma comparação até meio esdrúxula, mas que é bom a gente fazer, porque você vê o pessoal do inferno aí, é 1/3, uma minoria, mas o barulho que eles fazem num carnaval, que é a festa do diabo, né, o carnavale. Então o dia 23 de março é uma vez por ano, é a sua convenção geral Cristo Vive. Dê o seu sangue, faça o que você precisar fazer, mas não negocie com esta data, marque na sua agenda e esteja aqui para a glória de Deus. Amém? Vou falar rapidamente da nossa vida financeira. E esse momento é tão importante para você ter uma ideia, que o apóstolo Miguel Ângelo sempre diz que neste momento nós temos um culto dentro do culto. Cultuar é honrar, cultuar é dar a prioridade, cultuar é elevar, cultuar é colocar sobre todas as coisas.
sabe? É como aquela troféu que você coloca no lugar mais alto. É aquilo que você adora. Cultuar é adorar. Então, cultuar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Por isso é o culto dentro do culto. É quando você diz, com aquilo que é mais material, que é mais humano, eu vou usar a fé. Dizimar e ofertar na casa de Deus é usar o dinheiro para honrar a fé. Eu tenho trazido aqui esse quadro, mostrando que você tem que apoiar com a prática da fé. A tua vida espiritual tem que estar apoiada sobre 4 pilares. Sobre a palavra, sobre a oração, sobre o louvor, mas também sobre a vida financeira. Diga, eu sou um cristão pleno. Diga, a prática da fé na minha vida está sobre a palavra, sobre a oração, sobre o louvor e sobre a semeadura. Porque se não semear, irmãos, não adianta só você usar a palavra, querer usar a palavra. Só você querer gritar na hora da oração. Só você ficar inventando e pensando que um louvor ou outro com uma frase e tal vai gerar crescimento financeiro na tua vida. Isso é ilusão. A palavra, a oração, o louvor, se você tiver com a prática, você vai semear. E aí você então vai ter o conjunto completo. E como é que se consagra isso? O salmista no Salmo 126, versículo 6, ele explicou isso literalmente. Ele disse, ainda que andando e chorando, ainda que alguém saia num momento de dificuldade, mas não deixe de semear, ele disse, voltará com júbilo. Ele disse, vai colher. Semeou, colheu. Voltará com júbilo trazendo os feixes. E quando colhe, ele diz que há uma alegria, há um júbilo e que há feixes. Há feixes. Há uma colheita, há fartura. É isso. Isso chama-se prosperidade. Tem pessoas que no momento de dificuldade, a primeira coisa que faz é dizer, não, eu não vou mais dizimar. Acha que o dinheiro, aquela parte do dízimo, vai suprir as carências. Meu Deus, daqui a pouco vamos estar falando sobre isso, sobre essa que eu vou falar agora no tema. É fé natural e fé espiritual. A fé natural é um perigo, porque a pessoa pega e vai apoiar, vai deixar de se garantir na fé espiritual, pegando os 10% e semeando na igreja, trazendo uma semente a mais, fazendo aquilo que Deus tocar no seu coração. Muitas vezes tem pessoas aqui, temos aqui no nosso meio, pessoas que dão dízimo dobrado. Sabia? Se Deus tocar no coração, irmão, faça, porque essa é a fé espiritual. Mas se você se deixar pela fé natural, você vai deixar achar que aquele dinheiro, aquele valor é que vai resolver a tua vida, que vai resolver a tua situação. Não, Deus deixou para os salvos algo superior. Deus deixou para nós uma proposta de espiritualizar o dinheiro. Então, aquilo que é mais carnal, aquilo que é mais humano, você espiritualiza. Você transforma dinheiro em semente. Como espiritualiza o dinheiro? Transforma dinheiro em semente. Você passa a lidar com semente. Dinheiro não dá para nada. Ele atende a tudo, disse Salomão, mas ele não dá para tudo. Se não dá para tudo, não dá para nada. Agora, a prosperidade não. A prosperidade faz você voltar trazendo os feixes. Como isso se processa? Quem explicou melhor isso ainda? Quem explicou melhor esse círculo da prosperidade, ou esse ciclo da abundância? Foi o sábio apóstolo Paulo. Estamos agora falando de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Dá pão para alimento, mas ele também, quando você semeia, ele aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça. Eu creio, eu tenho entendido que esta palavra me dá garantias para dizer e declarar, é para encher, é para transbordar. Você pela internet, você tem as formas de semear. Pode ser o Pix da igreja, pode ser nas contas da igreja. Você pode semear a sua semente. Vamos celebrar juntos e vamos ligar sobre a vida de cada um que também semeia pela internet. Seja pelas contas da igreja, seja pelo Pix.
a forma que você puder fazer. Você que está no exterior, tem o PayPal, mas faça, não deixe de se envolver com esse momento de espiritualizar o dinheiro e chamar dinheiro de semente. Você vai ver como isso é maravilhoso. É para encher, é para transbordar. Vamos lá. Glórias a Deus. Amém. É direito. É nosso direito, Pai, é nossa herança. É para encher, é para transbordar. Tu prometes, é a tua palavra. Filipenses 4,19, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Provérbios 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6,38, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar. Eu recebo e compartilho com a vida daqueles que semearam, aqui presencialmente, pela vida daqueles que semearam pela internet, Pai. É para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Nós temos já estudado este livro, uma bênção, na verdade, foi uma tese defendida pelo nosso amado apóstolo, uma delas, com grande louvor. E é uma alegria muito grande hoje. Nós vamos falar sobre esse capítulo 2, fé natural versus fé de Cristo. Senhor Jesus Cristo, autor, mas também consumador da nossa fé. Pela tua graça, sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Usa-me, Senhor. Continua, Pai, falando aos nossos corações agora, ao mergulharmos em águas profundas, sob esta revelação maravilhosa. Para a tua honra e para a tua glória, pois a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Graças a Deus. Falando neste momento de algo que é muito especial e é pouco conhecido. E é muito confuso por ser pouco conhecido. Sabe que nós somos 2/3 de salvos sobre esta terra. Claro que a maioria ainda não sabe, alguns ainda não sabem, e outros pensam que sabem. Eu sempre digo que pior que não saber, às vezes, é pensar que sabe. O pior que não saber é não saber que não sabe. É muito complexo. E é por isso que é importante esse capítulo 2. E eu entro com essas frases para que você se aquiete bem nesse momento e se envolva com este tema. O nosso amado apóstolo, ele começa a falar, inclusive, ainda aqui no capítulo 1, na semana passada, nós falamos sobre a introdução do tema e entramos no capítulo 1, o dom da fé, onde ele já começa a explanar sobre o dom da fé. E já nas últimas páginas do capítulo 1, ele já começa a fazer esta comparação sobre a fé natural e a fé espiritual. Depois você precisa ler e reler esse livro, como eu faço várias vezes na nossa vida, mas eu estou trazendo hoje algumas anotações de uma apostila que, para você ter uma ideia, nós já ministramos há muitos anos esse livro, e agora quando voltávamos eu fui rebuscar nesses estudos para nós entendermos com bastante profundidade esse tema. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, por exemplo, a igreja dos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. A primeira vez que ele teve lá
Ele estava lembrando e dizendo, olha, carnais como crianças em Cristo. O 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo está, na verdade, aqui dizendo que o povo inexperiente, o povo que não cresce, como deveria crescer na graça e no conhecimento, ele fica andando em círculos e confuso entre uma fé carnal e uma fé espiritual, até porque usa a lei, e a lei depende dessa fé carnal. Por isso havia medida de fé naquele tempo em que Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Nós já começamos a falar disso um pouco também na aula passada. Inclusive, essa palavra carnais do grego é sarkinos, como os da carne, como aqueles que não podem entender a graça de Deus. Paulo, ele estava questionando ao povo daquela igreja, e eu hoje posso questionar e dizer sobre isso ao povo de Deus espalhado pela face da terra. E quantos às vezes passam aqui entre nós, irmãos, e não conseguem se desvencilhar desta cegueira espiritual e ficam presos, andando em círculos com a fé carnal. Aquele povo, ele estava engessado, ele não progredia espiritualmente porque vivia como menino, necessitado de leite. Sabe que essa analogia que Paulo faz aqui, comparando ao leite, o homem é o único animal, né? Porque nós somos animais, só que somos racionais. Mas o homem é o único animal que cresce e continua bebendo leite, né? Homem no sentido genérico. O leite, por si só, as propriedades dele, elas são muito importantes até ali os 2, 3, 4 aninhos de idade, né? Para a formação dos dentes, algumas questões que, claro, são mais voltadas à medicina, não vou explicar aqui para eu não errar. Mas posso garantir a você que basicamente é essa a importância. Então os outros animais, eles não ficam a vida inteira sendo amamentados. Pois eles vão para outras regiões, né, para outras áreas de consumo alimentar. E nós hoje, o leite, ele é importante, mas ele começa a ser importante com algumas misturas, é claro. Aí eu já teria que falar, eu teria que ser um nutricionista para explicar melhor isso para você. Mas o leite por si só, o leite materno, tem mamães às vezes que amamentam o filho até 5, 6, 7, 8 anos de idade. Não tem necessidade, irmãos. O importante, o básico, até no máximo 2 anos de idade. Já está pronto, já está formado. Todas as propriedades. Me parece que o especial, inclusive o principal, é a dentição, inclusive, para você ter uma ideia. Então, não vou avançar muito nisso para não entrar em áreas que eu não domino tanto, mas o que é importante você entender é que também na vida espiritual, é claro, muitas vezes nós entendemos um evangelismo, uma primeira abordagem. Você não pode logo já chegar na pessoa e dizer, olha aí, você está mexendo com, olha, vai batizar nas águas, é maldição, e começar a brigar, e a confrontar e afrontar as pessoas, porque você vai causar um impacto muito grande. Então, muitas vezes, você precisa chegar com o leitinho primeiro. Primeiro dizer, olha, você é um abençoado. Jesus te ama. Olha, você é muito especial. E depois, a pessoa vai amadurecendo. Então, por isso que Paulo está dizendo, leite vos dei de beber. Mas chega uma hora em que a pessoa vai ter que ter aquele toque. E vai ter que crescer, porque se não cresce, não amadurece. Você vê por aí muitos cristãos fraquíssimos, raquíticos. Primeiro vendaval, primeira turbulência, sabe? Uma hora, o apóstolo fala disso aqui nas primeiras páginas, inclusive. Para você ter uma ideia, depois aqui entra no capítulo 2, são 2 páginas. 2 páginas só falando sobre isso. Aqui no capítulo 2, é quase que uma síntese. E nós vamos mergulhar um pouco mais. Afinal, deixe-me te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Vamos mergulhar um pouco mais nisso juntos, para que a gente não só fique muito esclarecido de tudo isso, como seja também um arauto, principalmente aqui no nosso meio, né, irmão? Chega de gente aqui à nossa volta e que você vê que às vezes passa tanto tempo com a gente, não cresce nesse aspecto. Vamos ser arautos nisso? Vamos. Fé
A fé carnal, a fé natural, ela é inata. O que é isso? É algo que nasce conosco, são as propriedades naturais. São os 5 sentidos. Quais são eles? Será que eu me lembro? A visão, a audição, olfato, paladar e tato. João capítulo 20, do versículo 26 ao 29, tá? Depois você lê em casa. Mas é aquele momento em que Jesus encontra com os discípulos e Tomé precisou ver, né? Tocar nas feridas, ver, para acreditar que era Jesus. Então, esta era uma situação que prendia muito, inclusive, os discípulos. Por isso que os discípulos que andaram com Jesus, eles foram seguidores. Quem é um seguidor? Elias, eu quero que você faça um favor para mim. Olha, fique nessa pontinha aqui, ó. Tudo que eu fizer, você faz, tá bom? Não tira o óculos, não. Pode ficar de óculos. Você vai me ver bem? Ó, vem atrás de mim. Tudo que eu fizer, você vai fazer, tá bom? Ó, anda atrás de mim. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Vai. Vamos lá. Vem, tudo que eu fizer, você tem que fazer. Vai, vai agora. Estou brincando, essa não, que ele não serviu na brigada paraquedista, né? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do Elias. Este é o seguidor. Ele é imitador, mas ele é seguidor. O seguidor, ele precisa ver o outro na frente dele para fazer o que o outro está fazendo. Paulo que disse, para nós sermos imitadores de Cristo conforme Ele. Então o imitador é diferente. O imitador é aquele que observa, que estuda, que investiga e que aprende tudo que o outro fez, mesmo que o outro não esteja mais aqui. Como é o nosso caso. Então começa a ser feito o quê? Por fé. Então os discípulos, eles tinham uma dificuldade tremenda. Eles se apoiavam só no que eles viam. E eles então precisavam de provas contundentes. Dependiam dos 5 sentidos. Ao ponto para vocês terem uma ideia, em João 16:12, João 16:12, que eu uso muito com a minha esposa, às vezes tem umas situações que ela fala para mim, eu digo, amor, tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, né? Às vezes é uma situação tão complexa que eu falo, amor, João 16:12, outra hora. E Jesus também, Jesus com os discípulos, muito a dizer, mas vocês não vão compreender agora, vocês não vão suportar agora, vocês não tem como entender, vocês estão ligados à minha presença, vocês são seguidores. Entende? Então o próximo quadro que nos mostra, por exemplo, como funciona esta fé carnal, né? Os 5 sentidos, está aí, ó. Cada uma delas, né? Você está vendo ali, aquilo que se pode ver, uma grande plantação, né? Então aquele homem está olhando a plantação e está vendo ali que vai ter uma grande colheita, porque está tudo, brotou tudo bonitinho, não é verdade? Por quê? Reconhecer o tecido, se é bom, para saber se é bom mesmo, né, Celinha? Você que costura, tem que passar a mão no tecido, não é verdade? Ali o tato, o olfato, né? Aquela mulher ali fazendo uma degustação. O olfato, ali os perfumes das rosas, inconfundível, não é verdade? Inconfundível. E a audição, que tem aquela outra imagem ali, são os 5 sentidos. E é importante você então pensar comigo, que quando Jesus usa Paulo para dizer, vamos ver aqui, ó, 2 Coríntios 4:18, agora encaixando na fé espiritual e a fé carnal, tem esse paralelo aqui, não atentando nós, diga, não dependo dos 5 sentidos para acreditar que Deus é Deus, que Jesus existiu. Eu respeito, confesso que se eu tivesse condições financeiras, eu até iria historicamente, não seria o primeiro lugar não, tá, irmãos, que eu iria. Iria de repente como turista, mas eu não preciso de estar lá ou de ver o Mar Vermelho ou isso, aquilo, para acreditar no que Jesus
fez, ou que ele existiu, ou por onde Paulo andou. Não preciso, eu não dependo disso, irmãos. Não dependo disso. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Quer dizer, aqui há uma conexão com essas questões, com as coisas naturais e com as espirituais. As espirituais são as que não veem. A fé carnal é a realidade. Quando nós estamos em ação, nós estamos acordados, nós estamos vivos, nós estamos respirando, é a nossa existência humana, é a fé carnal. É o material que Paulo disse lá aos Coríntios, ele disse, olha, madeira, palha e feno, é isso aí. É a nossa realidade. Olha o próximo imagem que interessante, ó. Tá aí, hein? Nem sei se existe mais essa linha de ônibus, não é verdade? Eu tive uma experiência dessas, sei lá, qual foi a última vez que eu andei de ônibus, graças a Deus tem muito tempo. Trabalhei 8 anos no centro da cidade, eu pegava o ônibus para vir aqui para minha casa, naquele ponto, durante 8 anos praticamente. E eu, naquele dia, fui todo confiante, naquilo que era a minha experiência, e disse, vou pegar um ônibus aqui. Não, senhor, porque já tinha mudado tudo. Tinha mudado tudo na cidade, não tinha nem mais aquele ônibus passando por ali. O ônibus para. Aí cada lugar tem uma plaquinha com o número dos ônibus, então você tem que ler ali 10 números para saber qual é o ônibus daquela placa. E o próximo quadro. Parece que não, mas essas ilustrações, elas fazem com que a gente nunca mais esqueça. Tá aí, olha, o golaço aí desse jogador. Tá vendo? Bonito o gol. E agora, quem treinou mais, o goleiro ou o jogador? Nem sei se essa bola entrou. É. Não adianta o camarada agora, quer dizer que eu vou chutar em nome de Jesus e o goleiro lá, se o goleiro é cristão também. Ele fala, eu vou agarrar em nome de Jesus. E agora, quem Deus escolhe? Gente, vamos entender, porque isso às vezes é uma coisa, tá vendo, né? Dá vontade de rir, mas é assim que a sociedade vive por aí. Brincando com as coisas de Deus. Brincando. Tem gente que faz até uma fezinha, não é verdade? Brincando com as coisas de Deus. São fatos concretos, isso depende de treinamento. Quem treinar mais vai ganhar, irmão. O jogador que é muito cristão, muito evangélico, lá no jogo, sofreu um trauma. Olha, o rapaz veio de carrinho, ele caiu, torceu o pé. Esse, ele pode orar, pode ir lá para o quarto dele orar, e vai ter os ligamentos, os tendões, vai ter restaurado. Aí é milagre, aí é a fé. Então, entendeu a diferença? Uma coisa são os fatos concretos que você vai treinar e vai se ajustar, ok. Outra coisa é você ficar parado nisso, se envolver de tal forma que você não avance na fé espiritual, na fé sobrenatural. Então diga, a fé carnal depende de fatos concretos, aquilo que a gente vivencia, que a gente experiencia, dos nossos treinamentos, das nossas habilidades, ok. Nós vamos conviver com ela e temos que saber conviver com ela e entender a hora que nós vamos aplicá-la. Que nós temos os nossos 5 sentidos e temos nosso temperamento e personalidade dados por Deus para desenvolver tudo isso. Diga, fé carnal depende de treinamento. Diga, mas a fé espiritual também. Você está treinando a tua fé espiritual aqui agora. Você treina a tua fé espiritual quando você lê a Bíblia, você alimenta a tua fé espiritual, você dá ganho de peso, você conquista as coisas com a fé espiritual, com a fé sobrenatural. É a fé que depende unicamente de um espírito bem alimentado. Eu até tenho esse quadro aí, não tem? Olha, se você quiser é bom, porque você pode tirar uma foto. Coloca aí o fé carnal. Fé carnal, o quadrinho aí, com a fé carnal, ó. Vai, avançando. Passa. Vou te ajudar aqui, ó. É o primeiro quadro, depois de João 20, 29. Isso aí, ó. Então, os detalhes para você entender. Não atentando nas coisas que se veem, ok? Que nós usamos o 2 Coríntios 4, 18.
porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O segundo quadrinho depende unicamente de um espírito bem alimentado. Agora, fé espiritual é sobrenatural. Depende unicamente de um espírito bem alimentado. Está aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as pessoas misturam a fé espiritual, e o apóstolo fala disso também aqui no livro. Ela tem uma lógica. A fé espiritual, ela tem uma lei. O apóstolo no livro ele diz a lei da fé. Aqui no capítulo 2, a lei da fé. Você quer saber qual é a lei da fé? A lei da fé está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quer dizer, eu estava num ponto de ônibus, porque 8 anos eu tinha visto o ônibus parando naquele ponto. Era uma fé natural, que falha. Por quê? Porque as coisas que se veem, elas são temporais. A fé espiritual, ela depende unicamente de um espírito bem alimentado. Ela tem então agora também 5 princípios. Assim como o dom da fé, assim o dom da fé ele tem 5 princípios, assim como a fé carnal, a fé espiritual é baseada nos 5 sentidos, ok? Né? Visão, olfato, audição, paladar e tato. A fé espiritual ela tem 5 princípios. Diga, fé natural, 5 sentidos. Fé espiritual, 5 princípios. Está aí. Ela é, primeiro, dom de Deus. Lembra, eu falei na semana passada, quem não é eleito de Deus, quem Deus não conheceu desde antes da fundação do mundo, não recebeu o tanque de combustível, não recebeu o vaso para receber o adorno das plantas, que é a graça de Deus, que é a dádiva. Não tem o dom para receber a dádiva. Então, a fé espiritual é dom de Deus, é irrevogável. A fé natural esperava um ônibus que passou lá, mas ele foi revogado. Aquele ponto foi revogado. O ônibus não passava mais, passava na outra pista, do outro lado, e parava 500, quase 1 quilômetro de distância. Mas a fé espiritual não. As mesmas coisas, Deus é o mesmo. Aquele que é, que era, o que há de vir. Um Deus imutável. Um Deus que prometeu, um Deus que jurou pela sua palavra, um Deus que não muda. O Deus é imutável, a sua palavra é imutável. O poder dele é imutável. Então é irrevogável. 3, ela vem pelo ouvir. Que foi como eu expliquei quando nós lemos a fé vem. Ela vem pelo ouvir. Ela depende de um desenvolvimento. Ela depende de o que eu falei agora há pouco, de um treinamento. Diga, ouvir a palavra é o treinamento da fé. O treinamento da fé. E ela vem em dose única. Olha os 5 princípios, hein? Nós vamos ver isso aqui. E 5, ela é poderosa. Está claro isso? Muito bom, né? Então vamos lá. Se discerne espiritualmente, nós já vimos que é 1 Coríntios 2,14. Fatos que se não veem, que é a lei da fé. Também nós já vimos Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu chamo este texto de Hebreus 11:1 de lógica espiritual da fé. Diga, lógica espiritual da fé. Porque a ciência, ela só acredita em fatos concretos. A ciência, ela precisa de ter alguma coisa concreta, alguma coisa palpável, alguma prova, para que ela diga, e realmente isso existe, é real. A fé natural, ela precisa ver para crer. A fé espiritual, você precisa crer para ver. Vocês estão entendendo? Então, os princípios da fé. Primeiro, dom de Deus. Efésios 2:8.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Até o 10. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por aquilo que a minha carne pode que eu consigo a vitória. Nas questões espirituais, não, irmãos. Se eu treinei bem o futebol, eu posso chegar ali na hora de chutar para o gol e dizer, eu vou ganhar esse cara porque eu sei que eu treinei mais que ele. Pum, chuta e faz o gol. Ok. E se na hora de fazer o gol, dei um chute meio esticado, quem sabe um gol de voleio, né? Aquele salto bonito que o jogador faz, bati de costas, me machuquei, aí eu posso orar a Deus e pedir, Senhor, e tal. Aí eu entro no espiritual. Entenderam? Mas não apoiar, achar que a fé espiritual tem alguma coisa a ver com a fé natural. Então, não de obras. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então é legal porque esse texto aqui, ele liga, ele mistura a fé carnal com a fé espiritual. Como você anda nas obras? Com a tua existência humana, com os 5 sentidos. Você vai tocar em Deus, você vai ver Deus, você vai sentir Deus, você vai caminhar, mas com a visão espiritual. Obras espirituais. É praticar com a carne obras espirituais. Olha que coisa tremenda. Olha que segurança. Olha que diferencial. Então, você tem a fé irrevogável. Irrevogável, que é o segundo ponto, que é o segundo princípio. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Diga irrevogáveis. Diga, minha fé é irrevogável. O dom da fé. Bem como a salvação. Por isso que elas são interligadas. Nós vimos na semana passada, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem, por que ouvem? Porque tem o dom da fé, dado desde antes da fundação do mundo. Isso você vai precisar depois voltar à aula passada, que nós explicamos bem. Tem o recipiente, então ouve, pode acreditar, depois eu as conheço, elas me seguem. E o 28 diz que isso é irrevogável. Então diga, assim como a fé, a salvação também é irrevogável. Pronto. E ela é ativada pela pregação da palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, João na ilha de Patmos, ele faz esse alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ouvir da palavra é sempre em obediência, em atender o que a palavra diz, não apenas em escutar. Não é aquele ouvido de mercador, sabe? Que entra por um lado e sai pelo outro. Não, no tempo dos meus pais, ele falava assim, faz ouvido de mercador. Quando aquela pessoa falar com você, quando era uma pessoa que não merecia crédito, ele disse, olha, quando fulano de tal falar com você, é ouvido de mercador, meu filho. Mas com a palavra não, você tem que ouvir, você tem que se ouvir, é um ouvir de escutar, é um ouvir de dar crédito, dê crédito à palavra. É como o apóstolo Miguel Ângelo sempre disse, se está na Bíblia, eu creio. Não está fora da Bíblia. Tem gente que eu vejo, e isso é muito preocupante, às vezes até vejo em algumas igrejas, Cristo Vive, que dão espaço para pessoas que não têm a revelação da graça de Deus, estarem ocupando lugares no altar e tal. Não é bom, é arriscado, é perigoso, porque mistura, confunde a pregação. Por isso que é um zelo aqui com o altar. Você vê aqui, poucas pessoas sobem nesse altar para ministrar a palavra. E se alguma coisa a gente percebe que saiu do normal, é tirado logo do altar. A primeira coisa que se faz é tirar do altar. Às vezes a pessoa sai batendo o pé, vai até embora da igreja, fala mal, arrasta meia dúzia. Lamento. Saiu da origem, saiu das bases, saiu da ligação, saiu da conexão, saiu da submissão. Aquilo que o altar prega, aquilo que o altar valoriza na palavra, a gente não pode negociar, não pode estar no altar. As portas estão abertas para todos, mas subir no altar não pode. Então ouvir, diga ouvir, praticar, aplicar a palavra. E agora a fé tem dose única.
Diga, dose única. Por isso que é errado a pessoa orar, dizer, olha, aumenta a minha fé. Dá-me mais fé, Senhor, eu quero mais fé, Senhor, dá-me mais de Ti. Meu irmão, você diz mais do que morrer na cruz do Calvário, eu dei o meu sangue por você, eu paguei o preço, eu cumpri toda a lei, eu confirmei os profetas, e agora, você ainda quer mais? Então, dose única, Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, e só essa dose única, só entendendo esta fé, este princípio ativo da fé espiritual, que a pessoa deixa de ser, sabe, às vezes aquela pessoa arrogante, a pessoa que acha, fica se achando mais de si. Ele diz, olha, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então esta fé, ela promove em nós duas questões importantes: humildade e segurança. Ela tem que te dar humildade, ela também te dá um sentimento de segurança. Eu brinco muito isso, às vezes eu digo, talvez há muito tempo eu não diga, vou dizer de novo, muitas vezes eu digo coisas que a pessoa diz e falo, calma, isso não é soberba, isso é segurança. Quando você está no espiritual, quando você está pela fé, você tem que avançar mesmo. Agora, irmão, se foi alguma questão que você, peraí, não, menos. Não misture. Tem muita gente perdida aí com a sua eloquência, com a sua retórica, né? Não, porque a retórica não vale de nada se não tiver embasada na hermenêutica, na homilética, na exegese bíblica. Tá bem? Não se deixe levar pela eloquência, pela eloquente retórica de um e de outro aí, que arrasta às vezes multidões, porque muitas vezes não está nem um pouco embasada nessas questões bíblicas que eu acabei de citar para vocês. No temor, na reverência a Deus, mas a fé espiritual, ela tem essa marca: humildade e segurança em Deus. Por isso que ele fala, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, foi repartido em partes iguais. É como aquele bolo, já viu? Às vezes a gente tem aí um bolo que é muito grande e a gente vai ali repartir, e a gente chama sempre quem, geralmente, né? A pessoa que está mais ali acostumada a repartir bolo com uma faca boa. Se tem uma boleira mais prática, a gente chama outra e vai lá, reparte em partes iguais. Deus fez exatamente isso, Ele repartiu em partes iguais. E o melhor, esta fé em dose única, ela é poderosa. Por isso que ela te dá segurança. Ela é poderosa, ela tem o mesmo poder, diga o mesmo poder, que Jesus exerceu na cruz do Calvário. Agora sim, você ativando esta fé, você tem o mesmo poder. João 16:33 precisa entrar nesse quadro hoje, porque Jesus disse assim, estas coisas vos tenho dito, porque muitas coisas Jesus não podia dizer, né? Vocês viram que eu já falei do versículo 12, e agora ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí ele dá um aviso, olha, os 5 sentidos, cuidado com os 5 sentidos. Agora você está lendo a Bíblia, a revista atualizada, João Ferreira de Almeida, com autoridade conferida por Deus, não eu, mas a graça de Deus comigo, comentada pelo bispo Daniel Anacleto na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Cuidado com os 5 sentidos. Eu posso, como interpretação extensiva, ler este versículo assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, mas cuidado com os 5 sentidos, cuidado com o mundo, eles vão te fazer sentir as aflições. Os 5 sentidos vão mostrar e apontar para você as debilidades, as fraquezas, as fragilidades da carne. Cuidado para você não ficar rendido neles. Sabe por quê? Ele disse, mas tende bom ânimo, tende conhecimento da fé. Tende bom ânimo, eu posso traduzir como exerçam a fé espiritual. O bom ânimo é o antídoto da derrota, irmãos. O antônimo
do fracasso. O bom ânimo é o antônimo da desistência, da apostasia. Mas o bom ânimo é o sinônimo da fé. Como um cristão tem bom ânimo? Optando a crescer na graça e no conhecimento, a alimentar a fé ouvindo a palavra, a entender que a fé é uma dose única, e ele atinge o ápice de ter uma fé poderosa e dizer: Jesus venceu o mundo, e esta fé que Jesus usou, a mesma fé hoje está em mim, e se ele venceu, eu também venço, eu sou mais do que vencedor. Aí você... Glórias a Deus. Aí você pode ligar a Romanos 8,37. Romanos 8,37, Paulo disse: em todas estas coisas, ainda que as minhas mãos estejam tocando, sabe, nesta situação, sabe, que eu não estou gostando tanto, mas eu sei que Deus tem uma vitória para mim, eu sei que Deus tem um tempo, e eu glorifico a Deus mesmo assim. Eu sou movido pela fé, entende? Você olha para uma situação, está dramática, você olha para um diagnóstico médico, você olha para um prognóstico, você olha para o saldo da conta, hein? 40% pagam e 60% usam gato. Os que moram nas comunidades. Isso é uma estatística da Light. Então você entenda, e nós que pagamos por eles. Aí você às vezes toca naquela conta de luz e diz: meu Deus, e fica apavorado, mas você tem que olhar para aquela conta de luz e dizer: meu Deus, manda a provisão. Tu venceste este mundo, eu também vou vencer. Tu és o Deus da provisão. E aí você não desanima, você não desiste. Porque se for pensar nas estruturas desse mundo, a gente desiste, irmãos. Então diga: ela é poderosa. Essa fé é poderosa. Então, para concluir, a fé é poderosa. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E por fé? Por fé é possível. Se não tem a fé, irmãos, tem dois tipos de pessoas que se encaixam nesse versículo, nesta terra. Dois tipos de pessoas. Os ímpios, que não têm mesmo o dom da fé, não vai ter nunca como ativar a fé. Ele muitas vezes tenta usar a palavra, aparentemente. Temos hoje o cristianismo do modismo, não é verdade? Dá lucro hoje ser crente, para muita gente aí, os exploradores da fé. Ok, mas sem fé, sem a possibilidade da fé, de que é impossível. Diga: se sem fé é impossível, por fé, tudo é possível. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre. Então, Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:29, Apocalipse 3, versículo 6, Apocalipse capítulo 3, versículo 13, Apocalipse capítulo 3, versículo 22 e Apocalipse 13, versículo 9. Todos esses textos, quando João escreve na ilha de Patmos, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, ouça, ative a fé, pratique a fé, obedeça a fé, coloque a palavra em prática. É a prática da fé, esse ouvir do hebraico. Fez tudo isso, ouviu, colocou em prática, é a fé poderosa. A fé poderosa entrando em ação. Efésios 6,16, olha só. Efésios capítulo 6,16, aí você está preparado. Aí você tem um escudo, irmão. Brincadeira. Altamente desproporcional a qualquer afronta que o mundo possa querer contra a tua vida. Você está entendendo? E aí Paulo diz: embraçando sempre. Forma um escudo. Sempre. O escudo da fé. Com o qual podereis apagar, dependendo, se vir um dardinho, com aquele foguinho, mais ou menos, você pode apagar. Ela é poderosa. Sabe aquilo que você está pensando? Pensa em alguma coisa. Eu estou pensando aqui agora.
Estou pensando aqui agora, numa afronta que eu sofri há poucos dias aí, tremenda, tremenda, contra a minha carne, impossível, impossível, impossível. Mas com o escudo da fé, irmãos, em lugar de vergonha, é o que eu tenho declarado, dupla honra. Porque com o escudo da fé, você vai apagar, eu apago agora, esta situação. Eu apago. Pensem numa outra situação, vou pensar em outras aqui, pensem em outras, nós temos muitas. Existem muitas situações, pense aí. Quem sabe você na sua casa, pense, levante a sua mão direita, a mão da autoridade. Pense aí numa situação, qual o dardo? Qual é o dardo que você tem recebido? Quem sabe uma ingratidão, uma situação familiar, uma questão, alguma coisa está desunindo a tua família. Você tem na sua, eu tenho na minha também. Tenho na minha família situações assim, uma situação financeira, coisas que você percebe que não estão travadas, dardos, situações. Cadê a Bispa Gilda? Vamos acreditar. Levanta a mão direita aí e recebe, por maior que tenha sido, viu, Bispa? Maior que tenha sido a trama do inimigo, andaraiô manai, em qualquer área que seja. Eu tenho agora um sonho muito grande, estou pensando nele agora, muito grande, e eu preciso de um milagre muito grande, para que isso aconteça. Vai ser um upgrade na nossa aposentadoria, amor, em nome de Jesus, é o que eu tenho orado a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quantas vezes tantos dardos vêm à minha mente, Senhor, tantos dardos, tantas situações, e agora, obrigado por essa palavra, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, porque acreditem, irmãos, a maior guerra está na nossa mente, mas a nossa fé ativada, diz que é um handaraiô manai, é um escudo, irmãos, apaga, apaga, diga apaga, apaga todos os dardos inflamados do inimigo. A palavra final aqui que eu tenho hoje é alguma coisa que eu pensei, inclusive lá de uma mensagem de 2005 do apóstolo Miguel Ângelo. Ela fala, ele disse assim sobre o altar: a boca e o coração trabalham juntos numa conexão. E o que a boca fala? Ele pergunta. É uma fala do apóstolo, lá em 2005, hein? O que o coração acredita. E no que o coração acredita? Na palavra da fé que pregamos. Esse é o diferencial doutrinário da nossa igreja. Então, amados, nós pregamos a palavra da fé. Esta palavra que alimenta todo o nosso potencial espiritual e vice-versa. Vamos então entender que a fé poderosa, não há nada mais que possa contra nós. Diga: todo dardo inflamado do maligno. Embraçando sempre o escudo, nós vamos bradar o que está em João capítulo 5, versículo 4, a parte B do versículo. João capítulo 5, versículo 4. Diga comigo, você aí pela internet. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu tenho a fé, e ela é, faz assim ó, hein? Ela é, primeiro, dom de Deus. 2, irrevogável. 3, vem pelo ouvir. 4, ela tem dose única. E 5, ela é poderosa. Amém? Glórias a Deus. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória.
Sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por esta fé maravilhosa. Obrigado por esta fé tremenda. Obrigado por esta fé que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta é a vitória, a nossa fé. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem. Não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que têm o escudo da fé sempre em suas mãos. E o povo que tem a fé poderosa, diga amém, amém e amém. Estou subindo para um lugar mais alto, montes compassados, e os meus olhos Eu vejo um futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar